Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero saudar a você que está me ouvindo nesta hora com a bendita e preciosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está em casa, quero convidar você também que está na rua, na estrada, no hospital, na cadeia. Deus tem uma palavra para si hoje. A palavra de Deus nos fortalece, nos encoraja, nos anima e nos dá força para continuar, porque Deus é um Deus cheio de amor, é um Deus que dá vida e restaura o nosso ser. Eu quero hoje, com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, partilhar a palavra debaixo do tema: quais são os pecados que Deus não perdoa? Quando nós vamos à Bíblia, nós vemos Deus trazer e nos dar a entender alguns pecados, algumas coisas que, se o homem for a fazer, não receberá o perdão da sua parte. O primeiro pecado, a primeira coisa que você e eu temos que tomar cuidado é a falta do perdão. A Bíblia vai dizer no livro de Mateus, capítulo 6, no versículo 14 e o versículo 15, Jesus está ensinando o seu povo e ele diz o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mas se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, o primeiro pecado que o homem não receberá o perdão, o homem não perdoa. Deus deseja que você possa perdoar, assim como Ele nos tem perdoado, assim como Ele te tem perdoado. Independentemente da situação, aprenda a perdoar, porque se eu e você não perdoarmos, Deus não irá nos perdoar. Perdoe, portanto, a sua esposa, perdoe o seu esposo, perdoe seus filhos, os seus primos. Quem foi que te ofendeu? Quem foi que machucou o seu coração? Quem foi que trouxe feridas profundas em ti? Perdoe, para que Deus possa te perdoar. E algo muito profundo vai se conectar com a falta do perdão, que é o suicídio. As pessoas se suicidam porque muitas das vezes foram ofendidas e não abriram o coração para perdoar. Esta, eu entendo que seja uma das razões por que aqueles que se suicidam correm o risco ou têm o risco de não irem ao céu. Então, não deixe o diabo tomar a sua alma simplesmente por falta do perdão. Eu sei que existem coisas que machucam, mas lembre-se que o perdão de Deus é maior. O perdão de Deus é a porta que te dá acesso e que te vai dar acesso a entrar no céu e a levar uma vida de paz. Quando você perdoa, você não só recebe o perdão de Deus, mas recebe a paz, recebe o refrigério da parte do Senhor. Lembre-se e medite nisso. O segundo pecado que Deus não irá nos perdoar é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A Bíblia vai falar que no livro de Marcos, capítulo 3,
versículo 28, 29. Jesus, ele está ali curando, mas os escribas aparecem e dizem que Jesus está libertando por meio do Belzebu, que é o maioral ou o príncipe dos demônios. E Jesus responde dizendo: na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. E em Lucas, o Senhor vai dizer que aquele que blasfemar contra o Filho, ainda o Pai o pode perdoar. Aquele que blasfemar contra o Pai poderá ser perdoado. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, esse não será perdoado nem nesta vida e nem na vida por vir. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Por meio desse texto podemos entender que blasfemar, um dos exemplos mais claros, é atribuir glórias, atribuir títulos ao diabo de coisas que é o Espírito de Deus que está a fazer. As obras que o Espírito Santo de Deus está operando, e aí eu e você atribuirmos ao espírito satânico, atribuirmos ao diabo este tipo de pecado, não nos será perdoado. Blasfêmia é, em outras palavras mais simples, insultar o Espírito Santo, e falar mal do Espírito Santo. Tome cuidado em como você se dirige. Tome cuidado em como você tem se dirigido à pessoa do Espírito Santo, para que não venha a correr o risco de blasfemar contra ele. Deus te dê graça. O terceiro tipo de pecado que não nos será perdoado é a apostasia contra Deus. Nós vemos no livro de Hebreus capítulo 6, versículo 4, diz o seguinte: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificaram o Filho de Deus e os expõem ao vitupério. É impossível. Veja o termo. Como o Senhor permite que a linguagem aqui esteja sendo usada. Ele diz que é impossível que alguém que uma vez foi iluminado, que alguém que uma vez experimentou e foi participante do Espírito Santo e retornou para trás, é impossível. E nós temos no livro de 2 de Pedro, quando Pedro está a escrever, e ele vai dizer que 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20, diz que porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça,
do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz, que o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro da lama. Então, meu amado, é só nós podermos procurar ver, imaginar aqui como um porco torna-se limpo depois que é lavada. Aí depois ele volta a se sujar. E a Bíblia vai dizer que o cão voltou ao seu próprio vômito. Deus nos ajude, Deus nos dê graça a não podermos correr este risco. E eu quero trazer aqui o quarto ponto, que é em torno do confissão. Primeiro livro de João, o quarto pecado que o homem correrá o risco de não ser perdoado, trata-se de não confessar os seus pecados. Quando o homem não confessa os seus pecados, corremos o risco de não sermos perdoados também. Primeiro livro de João, capítulo 1, versículo 8, 9 e 10, diz que se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se é uma condição, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Portanto, meus amados, vamos confessar os nossos pecados, porque é quando nós confessamos que nós reconhecemos o nosso erro. Nós anunciamos ao Senhor que caímos, que fracassamos. E o Senhor, porque Ele é o nosso justo juiz, Ele vai nos perdoar. Mas quando não confessamos diante de Deus, diante dos seus servos, nós aparentemente ou automaticamente dissemos que o que fizemos está correto. O que fizemos não tem nenhuma implicação. O que fizemos é bom. E há que podermos aprender também confessarmos uns aos outros para que possamos ser curados. A Bíblia vai dizer em Tiago, capítulo 5, versículo 16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis, para que sejais curados. Aleluia! Deus possa nos dar graça. Deus continue ministrando ao seu e ao meu favor. São estes 4 pontos que eu gostava de partilhar consigo. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, diante do seu trono da graça, diante da sua presença, vemos a Ti, Senhor, e reconhecemos que só o Senhor é Deus, só o Senhor é justo. Obrigado por abrir os nossos olhos hoje e nos fazer entender da necessidade de aprendermos a perdoar, da necessidade de vigiarmos e não blasfemarmos contra o Teu Espírito Santo, da necessidade, Senhor, de não apostatarmos-nos contra a fé em Cristo Jesus e, acima de todas as coisas, também de aprendermos a confessar os nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor, ó Deus Pai, a colocarmos em prática a Sua palavra e a levarmos uma vida que Te agrada. Deus, eu estou orando a favor desta alma que está me ouvindo esta hora. Ajude, Senhor, esta alma, dê a força, Senhor, para que possa achar graça e manter-se firme
até que o Senhor o venha buscar, até que o Senhor nos venha buscar, para a honra e glória do teu santo e precioso nome. Papá, nós estamos orando, confiamos em ti, em nome de Jesus. Meu amado, Deus espera de vós coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Ainda que assim estejamos falando hoje, que a graça de Deus, o amor do Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja consigo. Fique na paz, tenha uma boa semana, bom mês e um bom ano. Em nome de Jesus. Amém.